umbandista, sou macumbeira, eu uso branco, eu incorporo, eu canto ponto e eu faço oferenda pro orixá. Arrola, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Que bom, comigo também tá. Eu e minha linda, maravilhosa voz voltamos para vos falar sobre mais um tema inédito nesse canal. Eu resolvi aproveitar a vibe religiosa de Caroline, que vive falando de Bíblia, para falar sobre espiritismo, vulgo macumba. Brinks. Gente, eu sou real religiosa beça. Eu levo a sério, eu sou... Ah, Juliane quase derrubou o ventilador. Eu levo a sério, eu sou compromissada e vocês me perguntam, Fernanda, qual é a sua religião? E eu vos respondo, eu sou espírita, mais precisamente umbandista. Na vibe Paloma Duarte da Partilha, eu tenho só a dizer que eu sou... Tá muito bom esse teu decorar fala aí. Eu sou umbandista. Peraí que eu tô incorporada, ó. Olha! Inclinada. Eu vou embora dessa casa! Eu sou umbandista, sou macumbeira, eu uso branco, eu incorporo, eu canto ponto e eu faço oferenda pro orixá. Como vocês sabem, eu sou a terceira filha, aquela renegada, aquela que não foi nem batizada pelos pais. E meus pais sempre foram kardecistas, então eu cresci frequentando o centro à beça. E eu era aquela amiguinha diferente, aquela amiguinha espírita de um monte de criancinha de 6 anos, católica. Principalmente na época que eu estudava no colégio católico de freira, que meus pais não tinham senso, né? Bom senso? Não tinha. Imagina uma criança de 6 anos tendo que explicar pros coleguinhas o que significa ser espírita. Porém, apesar de eu ter sido a única criança espírita no meio de um monte de católico, eu não tenho muito o que reclamar, porque o espiritismo foi onde eu encontrei conforto e acolhimento quando eu comecei a me entender LGBT. É uma religião que aceita e isso foi muito importante pra mim na época. Eis que, com 18 anos, eu resolvi conhecer a Umbanda. Até então eu não sabia quase nada sobre isso e eu confesso que eu fui na minha primeira sessão com o cu na mãozinha, pensando o que vai sair daqui. Eu fui de cara numa sessão de Exu. Exu demônio? Sim, Exu demônio. Não, Exu não é demônio. E depois dessa sessão, gente, eu nunca mais saí de lá. Mas, Fernanda! Umbanda e macumba? Sim! Não, gente. Macumba é um instrumento musical parecido com reco-reco. Sério mesmo? Sério mesmo. Eu achei que macumba fosse a oferenda. A oferenda chama oferenda. Tá bom. E de onde vem chuta que é macumba, então? Pergunta por teus amiguinhos crente, intolerante. Umbanda é caridade, gente. Umbanda é amor. Umbanda não tem nada de ruim. Mas, Fernanda! O seu livro, ele é umbandista? Não exatamente. O meu livro é mais kardecista do que umbandista. O livro é um romance que fala sobre a existência de karmas de outras vidas. A gente analisa as vidas passadas de um paralisado cerebral para entender os karmas que ele tem. Por que ele tem karmas tão pesados nessa vida? E da importância do amor, do perdão e da fé nas nossas vidas. Aproveitando esse tema, então, sobre kardecismo, umbanda, sobre isso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fui lá no meu Instagram, quem não me segue ainda, gente, @fecicuro, e perguntei pra vocês se vocês têm dúvidas sobre o kardecismo e sobre o umbandismo. E vocês me mandaram várias perguntas. Então eu e Juliane selecionamos algumas perguntas. Mentira, foi só eu, porque a Juliane tem medo. E vou respondê-las agora. @loma.felix pergunta: kardecismo é a mesma coisa que espiritismo? Não! Pareceu sim! Não! Não! Kardecismo é uma das vertentes do espiritismo, mas não é a única. @ribeiro.talita. Qual a origem do kardecismo? É possível datar o surgimento dessa religião nossa aqui? O kardecismo foi criado na França por um carinha supimpa chamado Allan Kardec. Então, se a gente for datar, é, no caso, no período da vida dele mesmo. Tá, eu tenho uma pergunta. Tá? Lá vem, lá vem, lá vem. Por você ser espírita, você vê espírito? Deus que me livre, gente! Não, pelo amor de Deus, eu tenho o cu fechado pra essas coisas. Pelo amor de Deus. @Tainara Santos, @Vanna Liberato e @Uyara Rodrigues 5 Beijo, gente. perguntam: Qual a diferença entre kardecismo e umbandismo? Gente, tem algumas diferenças. Porém, eu acho que o que mais difere mesmo é o fato de que o kardecismo, ele não aceita incorporação de orixá e de entidade. Ele só aceita incorporação de, tipo,
médicos e espíritos sofredores. E quando eu digo espíritos sofredores, eu não estou falando de nós botafoguenses. Estou falando de espíritos que fizeram a passagem e não foram pro caminho que deveriam ter ido. Aí a Carla Caldinho tá perguntando se existe alguma semelhança entre eles. Sim! Pra começar, ambas são religiões cristãs. Por essa a Julie não esperava. Claro que não, cristã sou eu. Outra similaridade é que ambas acreditam em reencarnação. Então você tem algumas similaridades aí. @ThaísaMD. Thaís MD jogou basquete comigo. Curiosidade aqui que eu tô trazendo pra vocês. Olha. Gente, vai lá na ThaísaMD pra saber podres da Fernanda. Oh, pelo amor de Deus, acho que não vai ter nada não. Tomara. Vai não, não vai não! Disse que tem dificuldade de enxergar o papel das oferendas físicas no contato espiritual. Complexo isso. Foi uma boa pergunta. A oferenda é um ritual muito antigo que foi preservado, saca? Apesar da gente estar oferecendo uma coisa física, que claramente não vai ser consumida, o que conta ali é o preparo, energeticamente falando, sabe? É o preparo de você cortar os alimentos e você dispor os alimentos e você oferecer aqueles alimentos. Enfim, o que conta realmente nesse processo não é o físico, é a energia que você desprende fazendo aquilo, entendeu? Tá, uma dúvida aqui. Umbanda, por algum acaso, mata animal? Não, Umbanda não mata animal, porque toda vida é sagrada. E a Umbanda é uma religião de caridade, então você não pode tirar uma vida pra oferecer a nada. @JuliaD2 fez 2 perguntas. Pra que serve o banho de ervas? Júlia, responde essa. Serve pra curar catapora e é roxo. Você bota naquela banheira e você entra dentro. É isso, tá respondido. Depende do banho que você tá falando, mas geralmente é alguma coisa energética. Por exemplo, um banho de limpeza espiritual, um banho pra abrir chácaras, pra você ficar mais energeticamente conectado com os orixás. Pode ser um banho de cura, depende do banho específico que você tá falando. E número 2. Os santos católicos são os mesmos na Umbanda, só que com nomes diferentes? Eu adoro essa Claro que pergunta. sim, porque São Jorge é Ogum. Muito. Cara, a Julie tá muito macumbeira, meu irmão. Julie. Não, agora eu tava te abençoando. Tô zoando. Tá bom. Sim e não. Na época que os índios e os negros eram escravizados aqui no Brasil. Na época que os índios e os negros eram Tá difícil falar essa frase. Na época que os índios e os negros. Isso aí que ela falou. No Brasil eram escravizados, não era permitido que eles tivessem qualquer religião diferente do catolicismo. Então eles pegavam, escreviam nomes dos orixás em papéis e colocavam embaixo das imagens católicas. Inclusive o nome disso é Trollagem. Muito trolladores eles. Foram os primeiros trolladores da história. ou sincretismo religioso, mas tanto faz. Você pode usar qualquer um dos dois. @BiaGuedeso disse que sempre que ela pesquisa, falam que cada orixá representa as características e o que fizeram, mas nunca como nasceram. É tipo Deus que só existe? Cara, essa pergunta é muito boa. É tipo Deus que só existe? Então, o meu entendimento sobre isso é o seguinte. Os orixás, eles são, na verdade, emanações energéticas de Deus. Ah, que viagem, cara. Que isso? Eu não sei nem o que é emanações. Oh, gente, desculpa ter trazido a Julie aqui hoje. Desculpa mesmo, tá? Dessa forma, eles meio que nunca viveram, nunca nasceram, nunca morreram. Eles são energias. E quando a gente associa eles a santos católicos pelo sincretismo religioso, é muito em função do que aquele santo fez enquanto vivo. Por exemplo, você dizer que Xangô, um orixá que emana energia de justiça, é associado a São João Batista. @AmandaScopeMaia quer saber onde que ela pode encontrar conteúdo confiável. Facebook. Twitter, Amanda. Brincadeira, Amanda. Agora sério. Tumblr! Em relação ao kardecismo, eu sugiro que você procure obras do próprio Kardec. Tipo, Jogador do Vasco. Que eu ficava gritando, vai Allan Kardec, minha mãe ficava puta. tipo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. Obras realmente de Kardec. E pra Umbanda, eu recomendo muito os livros do Rubens Saraceni. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. @Letícia Sátiro Ferreira e @Verônica.gda
querem saber qual a diferença entre Umbanda e Candomblé. Gente, vocês se perderam um pouquinho que eu falei assim, gente, vocês têm dúvida sobre o kardecismo e sobre o umbandismo, vocês me vieram com candomblé. Eu não tenho a menor propriedade sobre o candomblé. Porém, Carol, mais conhecida como a trouxa do apartamento 202, entende a beça de candomblecismo. Se vocês quiserem muito, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre essas principais diferenças, sobre o que é a Umbanda, o que é o candomblé, etc. Gente, eu tô curiosíssima pra saber qual é a religião de vocês, se é que vocês têm religião. Eu, particularmente, sou muito religiosa. Eu levo muita fé. Vou botar uma foto de eu vestidinha aqui de macumba? Aqui, hoje, bonitinha, de macumba. Tá repreendido. Gente, eu falei muito pouco, muito por alto, mas eu gostaria de falar mais sobre a Umbanda, porque é a minha religião e eu amo muito essa religião que me aceita, que me ama e que me leva a sério. Crente, não crente, cristão, não cristão, ateu, agnóstico, se inscreve nesse canal. Comenta aqui embaixo o que vocês querem saber, que aí quem sabe dá conteúdo pra fazer um outro vídeo sobre isso. O que vocês acham? Obrigada, gente. Macumba! E pai, eu não tô envolvida com essas coisas.